O céu tá baixinho hoje aqui, né? E Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Porque Ele fala conosco. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 6. Confesso que eu estava com dúvida, mas depois desse momento de adoração, o Senhor confirmou através da pastora a palavra. Isaías 6, a partir do verso 1, diz assim: No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Repete comigo. Eu vi o Senhor sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Irmãos, o texto começa falando sobre após o falecimento do rei Uzias. E eu fui entender, buscar da parte de Deus, quem foi o rei Uzias? E qual o motivo de ele ser citado aqui? Eu quero trazer um pano de fundo aqui, que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Ali nós vamos ver que após a morte do seu pai, Amazias, o rei Uzias, com 16 anos, ele assume o trono. Sabe o que me chama a atenção? É que ele assume o trono e sob ou debaixo da instrução de Zacarias, ele começa a fazer tudo que era reto diante do Senhor. E a partir do momento, irmãos, que eu e você, nós temos essa concepção, a partir do momento que eu e você entendemos a importância de sermos instruídos, e quando nós obedecemos a voz do Senhor, tudo começa a andar bem. Quando nós somos instruídos, a nossa vida conjugal caminha bem. Quando nós somos instruídos através da palavra, é claro, a nossa vida financeira vai bem. Quando nós somos instruídos, todas as áreas das nossas vidas caminham de vento em polpa. E foi isso que aconteceu com esse rei. A partir do momento que ele entendeu e começou a seguir as instruções do profeta Zacarias, todas as coisas começaram a dar certo para o reinado. E o reinado dele começou a se fortalecer. Deus começou a gerar no reino prosperidade. Começou a fortalecer o exército. Começou a dar estratégias para eles criarem maquinários, máquinas para lançar flechas, máquinas para lançar pedras grandiosas. É o que o texto diz no livro de 2 Crônicas 26. E ele começa a vencer todas as batalhas. E é dessa maneira comigo e com você também. Quando eu e você precisamos
tomar alguma decisão em qualquer área das nossas vidas, se nós buscarmos a instrução do Senhor, nós vamos alcançar êxito, nós vamos alcançar vitória, nós vamos conquistar. Sabe por quê? Porque aqueles que buscam a instrução do Senhor é bem sucedido. Irmãos, e desde o começo do ano, o Eduardo profetizou aqui que esse será o nosso melhor ano. Amém? E esse será o nosso melhor ano. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo de uma palavra. E quando nós estamos debaixo de uma palavra, passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. E ele começa a vencer, ele começa a conquistar, ele começa a ficar poderoso, a fama começa a correr pelas regiões, ele começa a guerrear e vencer várias batalhas, ele começa a prosperar na área da agricultura, e Deus começa a abençoar ele grandiosamente. O rei Uzias, ele começa bem. E muitas vezes eu e você somos assim também. Esse ano eu começo a falar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Mas de repente as nossas forças, os nossos ânimos começam a desfalecer. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Que você não simplesmente vai começar bem, mas vai permanecer bem. Sabe por quê? Porque quando ele começa a ficar famoso, irmãos, o orgulho começa a tomar conta do coração desse homem. E ele começa a se ensoberbecer. Aí ele começa a deixar de lado, sabe o quê? As instruções do Senhor. Irmãos, o orgulho, sabe o que ele faz conosco? Faz nós tomarmos as nossas próprias decisões, sem consultar a Deus. O orgulho faz nós agirmos com a nossa própria força. E começamos a o quê? Dar as costas para Deus. O orgulho precede a nossa queda. O orgulho precede a ruína. Agora a humildade, aqueles que são humildes, o Senhor exalta. E o orgulho desse rei faz com que ele fique cego, irmãos. Porque o orgulho não deixa nós enxergarmos a realidade das nossas vidas. O orgulho não deixa nós avançarmos para aquilo que Deus tem para nós. O orgulho faz com que nós achamos que nós somos o top 10, a última Coca-Cola do deserto. E é aí que nós nos enganamos. E esse homem, ele começa a tomar atitudes que a lei de Deus não permitia que ele tomasse. Em uma situação, que ele faz? Ele pega
o incensário entra no templo para poder oferecer incenso ao Senhor, mas essa função era destinada somente para os sacerdotes. E o sacerdote, o sumo sacerdote chega nele e fala: não, tenta impedir, mais 80 sacerdotes tenta impedir ele de cometer aquele engano, aquele erro. E ele debate com os sacerdotes ali, e os sacerdotes falam para ele assim: você está desonrando a Deus, você está sendo infiel, porque essa função é somente para o sacerdócio, só para os descendentes de Arão. E na mesma hora que os sacerdotes confrontam ele é marcado com a lepra na testa. E a partir daquele momento, os sacerdotes colocam ele para fora do templo. E ele viu o erro que ele cometeu, ele já pega e sai. E a partir daquele dia, ele não poderia ficar mais em sociedade. E ele fica longe do templo. E morre solitário. Irmãos, um homem que começou bem, sendo instruído pela palavra, olha o final que esse homem enfrenta. Morre de lepra, abandonado, solitário, pelo fato de não poder viver mais em sociedade. Sabe, irmãos, na hora que eu estava orando hoje à tarde, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração essa palavra, e ele falou da necessidade de nós perseverarmos, e perseverarmos nas instruções do Senhor. Não basta eu e você virmos à igreja, virmos ao templo, mas não se encher do que? Da palavra dele nos nossos lares. Não basta nós sermos instruídos aqui e não levarmos isso para a nossa vida cotidiana. Amanhã é quinta-feira e amanhã começa uma batalha. Hoje você está recebendo uma instrução de perseverar na lei e nos preceitos do Senhor. E amanhã é o dia de eu e você colocarmos em prática tudo que nós estamos aprendendo do Senhor. Aí eu começo a ver o profeta Isaías, após a morte do rei Uzias. E ele começa falando: eu vi o Senhor. Irmãos, você parou para imaginar? Você em um momento de luto, você sabendo que por causa de toda essa situação, Judá estava em crise política. Por mais que o filho de Uzias, Jotão, assumiu o reinado, mas a mancha que ficou, ou o testemunho que ficou, não foi um testemunho louvável. E esse momento em que o profeta está indo para o templo, era o momento em que, imagino eu, que ele estava falando com o Senhor. Olha a situação que o povo se encontra, porque o povo já estava em crise espiritual. Porque quando nós vamos ver o capítulo de número 1, vamos ler comigo, o capítulo número 1 diz assim, capítulo número 1, versículo 2 diz assim: ouve, ó céus, presta atenção, ó terra, eis que assim diz o Senhor: criei filhos e o fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O boi conhece o seu possuidor ou o seu dono,
O jumento conhece o local onde o seu senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel, ele não me compreende. O meu povo não age com sabedoria. Olha a situação que o povo estava. O povo estava distante do Senhor. E agora um reino que era próspero, abençoado, também está em crise. É quando o profeta entra em cena. Sabe por quê? Quando o cenário político está em crise, quando o cenário político está em crise, quando o cenário espiritual também está em crise, Deus começa a levantar profetas para fazer a diferença. Você pode estar pensando, o cenário de guerra, o cenário do Brasil como que está, mas Deus, Ele quer levantar eu e você para fazermos a diferença no cenário atual, na nossa geração. Ele vai fazer com que eu e você seja boca de Deus para essa geração. Por mais que o povo estava distante do Senhor, Deus vê o profeta caminhando em direção do templo. Hoje você está no melhor lugar da terra, irmão. Sabe por quê? Porque hoje aqui é um pedacinho do céu. E o profeta, ele vê o Senhor. O céu se abre. O Senhor, ele está sentado num trono. A orla das suas vestes começa a tocar aquele lugar. Ele começa a ver os anjos ao redor. Duas asas cobriam os rostos. Duas asas voavam. Duas asas cobriam os pés. E uns aos outros declaravam: Santo, Santo, Santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Quando o profeta vê aquilo, ele começa a olhar para a condição dele. Porque no capítulo 1, ele está profetizando para o povo: vocês abandonaram o Senhor. Ai de vocês que não vão fazer isso, que não faz. Ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Mas quando ele vê o Senhor, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele olha para a situação na onde ele se encontrava. Ele não mais começa a olhar para a situação em qual o povo estava, mas ele olha para dentro dele e fala: ai de mim. Sabe, irmãos, quando nós acessamos a presença do Eterno, quando nós acessamos o lugar aonde Ele habita, irmãos, a única coisa que nós vamos ver é as nossas falhas. A única coisa que nós vamos ver é quem realmente nós somos diante dEle. Ali não vai ter performance, porque não tem como você enganar o Senhor. Você pode enganar eu, você pode enganar o pastor, mas o Senhor não tem como você enganar. Não tem como você performar, não tem como você
enganar ninguém, sabe por quê? Ali não tem máscara, ali as máscaras caem, e você vê que você é pobre, pecador, nu, falho. E quando nós começamos a entender isso, nós entendemos como os anjos expressavam uns aos outros a santidade dele. O Senhor é santo, tu és santo, tu és santo. Mas aí, sabe o que acontece? Como Isaías reconheceu o pecado, o erro dele, quem ele realmente era, o Senhor, um anjo vai até o altar com uma tenaz e pega uma brasa. O que ele declarou? Eu sou um homem de lábios. Então, Deus toca na onde ele precisava. Se você entender hoje, e você começar a expor para ele aonde você precisa ser tocado, é esse lugar que vai ser purificado nessa noite. Eu não sei se você está entendendo o que Deus quer realizar aqui, ou continuar realizando aqui nessa noite, porque Ele expressa: meus lábios é impuro, e eu vivo no meio de pessoas de impuros lábios também. E na onde ele é tocado é exatamente aonde ele faz a declaração. O anjo vem e toca. E o que acontece? Vamos ler. O Ministério de Louvor já vem. No verso 7 diz assim: com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto, isto tocou os seus lábios, e a tua culpa foi removida, e o teu pecado está perdoado. Sabe, quando ele toca, primeiro ele vai remover toda a culpa, e depois ele vai perdoar todos os nossos pecados, porque foi isso que ele fez. E o toque do Senhor sempre vai ser intencional. Ele vai nos tocar para gerar cura. E muitas vezes o toque do Senhor vai doer. Muitas vezes vai ter um processo nas nossas vidas. E esse processo muitas vezes não é fácil. Porque nós vamos ver mais para frente, porque normalmente quando nós ministramos essa palavra, nós só paramos quando Deus ele fala: quem irá? Quem há de ir por nós? E ele declara: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas os próximos versos vai falar que o povo que ele iria
pregar a palavra. Era um povo em que eles iam ouvindo, eles não iam escutar, eles não iam entender, eles não iriam compreender, vendo, eles não iriam enxergar. Era um povo com um coração duro, um povo difícil. E o Espírito Santo falou para mim algo para me fechar essa ministração. Que muitas vezes o sucesso de um ministério não é visível exteriormente, mas o sucesso de um ministério é quando você segue as instruções de Deus e é fiel, mesmo quando as pessoas não ouvem, mesmo quando as pessoas não obedecem, mesmo quando as pessoas dão as costas e te decepcionam, mesmo quando parece que não está dando certo, permaneça fiel na palavra que Deus te deu, porque se você carrega uma palavra, se você ser fiel a ela, pode ter certeza que a hora certa Deus vai te honrar, na hora certa Deus vai realizar o milagre que você precisa, o milagre que você espera, aquilo que você tanto deseja. Se coloque de pé nessa noite. Então, não abandone, em hipótese nenhuma, a instrução do Senhor. Segundo, busque viver na presença de Deus. Mas como assim? Se conecte a Ele durante o seu dia. Tire momentos devocionais com Ele. Por quê? Porque Ele vai começar a transformar a sua vida de dentro para fora. E sabe o que me chama a atenção? Que quando nós acessamos ao Senhor, nós entramos num outro nível. Os nossos olhos espirituais, eles são abertos. Porque foi isso que aconteceu com Isaías. Porque olhando de fora, a situação em qual Isaías se encontrava era um caos. Mas sabe o que Deus, o que os anjos declaravam? A terra está cheia da sua glória. Talvez você olhando da terra para o céu, você vê decepção, desilusão, crise, dor, tristeza, sofrimento. Mas a partir do momento que os seus olhos espirituais se abrem, você vai começar a enxergar do céu para a terra. E quando você começa a enxergar do céu para a terra, você começa a ver o que? A bondade de Deus. Você começa a ver a cura, você começa a ver a restauração, você começa a ver a libertação, a transformação e o mover de Deus caminhando em sua direção. E nessa noite, se você precisa ser tocado em alguma área da sua vida, eu gostaria que você viesse aqui na frente, que nós vamos orar com você. Enquanto o Ministério de Louvor, ele vai estar ministrando essa canção. Se tem alguma área da sua vida que você precisa receber o toque do Senhor, independente de qual área seja, vem aqui que nós vamos orar para você. E hoje você vai receber o toque do Eterno.